nós estamos vindo, né, de um aprendizado, como o pastor falou, né, pastor? Na verdade, o Senhor já tem me galardoado, né, e já tem recompensado, e hoje Deus testificou, né, no meu coração que logo eu vou embora, pastor. Logo, né, Deus vai levantar vários pastores aqui, amém? Quem quer ser pastor, levanta a mão. Ó, pelo menos 2, 3 levantou, pelo menos ninguém levantou. O maior sucesso de um pastor, queridos, não é o salário, não é a Land Rover, não é caminhonete. É ele poder ser enviado por Deus para outro lugar e a obra que ele tanto trabalhou ali não fechar, né? Porque quer dizer que é ele que fazia, não é eu, né? Eu creio que Deus vai estar cuidando dessa obra porque não é minha, amém, queridos? Fazemos com carinho, com toda a dedicação possível. Eu durmo pensando na obra, eu acordo pensando na obra, eu ando de carro, tudo, porque não há vida fora de Deus, amém? E como nós estamos vindo, Senhor, queridos, num aprendizado, eu quero ensinar um pouquinho como é que você peca pela graça, amém, queridos? Quem quer pecar? Não pode, Célia, mentir não pode. Queridos, pecando pela graça, se fosse para me dar um tema nessa mensagem, era pecando sobre a graça. Se você pegar, queridos, o livro ali de Gálatas, Romanos, Hebreus, você vai ver que há uma sequência, né? Há algo chamado epístola, né? As cartas, né? A igreja de Corinto, de Efésios, tal. Então existe uma sequência que nós temos que entender. O Senhor Jesus, ele morreu na cruz, amém? Nós cristãos reconhecemos que ele também ressuscitou, amém? E o poder, né, foi quando ele ressuscitou para nos trazer vida. Mas quando ele ressuscitou, a Bíblia diz que ele apareceu aos seus discípulos. Ele apareceu aos seus discípulos, né, e antes, né, da sua ascensão aos céus, ele ficou 40 dias ali ainda com os discípulos ensinando. A Bíblia não fala muito, né, não relata muito o que ele ensinou nesses 40 dias. Você imaginou o que Jesus deu de direcionamentos para os seus discípulos nesses 40 dias? Se antes ele estava preparando a sua igreja, né? Depois que tudo já estava consumado, eu acredito que foi em grande escala, no âmbito de poder, no âmbito de evangelismo, de como ganhar, né, as nações, né, ganhar o planeta para o reino dos céus. Porque se você está sentado aí, ouvindo a palavra de Deus nessa noite, é porque lá atrás, aqueles 12 começaram o evangelho, né? Judas se enforcou, mas veio Matias no lugar dele, depois também veio Paulo somando junto. Então, eles começaram. Aqueles 13 homens, né, enfrentaram muitas dificuldades, mas deu certo, amém, queridos? Né? Eu sei que muitos mudaram muito a palavra de Deus, mas na sua essência tem dado certo, tem dado resultado. Mas o que Jesus pregou nesses 40 dias? Nós não sabemos, não temos relatados, né? E eu acredito que deve ser um grande mistério que nós temos que pedir ao Espírito Santo nos revelar, porque nós não temos noção de tudo do que ele falou. Mas com as epístolas, com os direcionamentos dos apóstolos, né? Tanto Tiago, João, que escreve, o próprio apóstolo Paulo, né? Que é um dos maiores escritores do Novo Testamento, nós temos essa noção. Então, queridos, você já entendeu o que é a lei e o que é a graça? Quem já entendeu o que é a lei e o que é a graça? O que é a lei? É os 10 mandamentos? Sim. É as 613 leis? Sim, já fala, 613 leis. Então, é o que? A lei é aquilo que é o padrão. Amém, queridos? A lei, ela é ruim? Não. A Bíblia diz que a lei é boa, justa, né, e perfeita. Só que ela não tem o poder de nos fazer justos. Não tem o poder de nos fazer perfeito. Não tem. A lei não consegue fazer isso. Por isso existe a graça. Que a graça é o quê? O que é a tradução da graça? Favor imerecido. Favor que você não merece. Então o que você precisa estar de qualificação para receber a graça? Não merecer. Para mim se qualificar para receber, eu preciso não merecer. Quem aqui não merece? Eu não mereço, por isso recebo, amém? A graça é o seguinte, queridos, é a mesma coisa. O irmão Reverino pegou lá uma obra para fazer lá em Piem, e ele ganhou um dinheirão lá, e no dia que ele acertou, chegou em casa, eu falo assim, irmão Reverino, eu vim aqui receber. Eu já vou com a mãozinha assim. Eu falei assim, mas como, pastor? Como assim? Você não trabalhou lá? Eu falei, pois é, eu não trabalhei, mas eu vim receber. Isso é a graça. Isso é a graça. Eu não trabalhei e vim receber. Mas quem tem coragem de fazer isso? Muita gente confunde. Um exemplo fácil, se você já entendeu o que é a graça de Deus. Você chega no mercado e você não tem dinheiro. E você chega lá e você vai passar o carrinho de compras e o caixa lá diz que você não precisa pagar. Isso é graça ou não? Não. Isso é milagre. Graça, você sabe o que é graça? Graça é você ir pedir para o dono do mercado. Dizer, eu não mereço, eu não tenho dinheiro para pagar, mas eu quero passar por lá. Isso é graça, queridos. É cara de pau. Você consegue entender a diferença?
Isso é graça. É você chega lá pro Negrelli com o carrinho de compra, é você não é se humilhar, é cara de pau mesmo, queridos. É você não merece, você não pagou. Você pagou pela compra? Não, né? Então você chega lá e diz, eu não tenho dinheiro para pagar, mas eu quero levar essas compras para casa porque eu não tenho comida em casa. Isso é a graça, amém? Quando a graça te alcança, aí vem o milagre. Aí o Mauro diz para você, pode carregar, leva embora. Primeiro vem a graça, depois vem o milagre, amém, queridos? Você já conseguiu entender um pouquinho mais. Mas muitas vezes, queridos, né, nós não entendemos o direcionamento que os apóstolos, eles nos dão. Na falta desses 40 dias que não sabemos qual eram os direcionamentos, e eu acredito que era mister de Deus, como diz a Bíblia, que nós não viéssemos saber, mas que o Espírito Santo vem nos revelar, mas nós conseguimos ver padrões nesses evangelhos. Você vai pegar os primeiros capítulos, ele fala sobre a lei e a graça. Os primeiros capítulos dos livros de Romanos, de Gálatas, ele explica a diferença entre a lei e a graça. Ele fala para os judeus, para os fariseus, ele fala ali sobre a lei e a graça, dizendo a lei ficou velha, a lei não tem poder mais, agora nós vivemos pela graça. A graça anula a lei. Não é que você não vai cumpri-las, você cumpre elas em Cristo, amém, queridos? Quando no desenrolar dos capítulos, né, a metade ali já dos livros, você vai ver que os capítulos eles falam sobre o pecado, sobre de você não pecar mais agora que você tem a graça, que Deus ele te fez perfeito, e perfeito agora você é. Você tem um vestido noivo. Quem aqui já se maquiou para ir num casamento, num noivado, numa festa? As mulheres aqui. Imagine que você fez aquela maquiagem bonita. Se ficou bonita? Ficou ou não? Você está sendo sincero ou está usando a graça? Sendo sincera. Se ficou bonitona, amém? Deixa eu perguntar para os maridos, para os filhos. Elas ficaram bonitas? Queridos, aí, imagine você se vestiu com aquele vestido branco. Você se vestiu e colocou brinco e se ornamentou tudo. Isso é a graça, amém? Porque ele te limpou, amém? Ele deu vestes nupciais à noiva, amém? Ele fez isso. Agora deixa eu perguntar, depois que você está limpinha, você está com um vestido branco, você vai querer fazer piquenique de cachorro-quente na areia, no barro? Vai querer fazer isso? Não. Não vai. Isso é a graça. Todo dia de manhã você está com um vestido novinho para você estrear ele. Você vai querer sujar ele? Não vai. Isso é a graça. Amém? E no término, queridos, né, tipo assim, nos finais dos livros, o Espírito Santo usa o apóstolo Paulo para, não só o apóstolo Paulo, mas os livros de João, fala sobre o andar pelo Espírito. Ele fala sobre as obras da carne, o livro de Gálatas fala muito sobre isso, né? Ele fala sobre o que a nossa natureza faz, mas que na verdade tudo direciona pelo andar no Espírito. Tudo é andar no Espírito. Você quer ser um bom marido? Muitas vezes nós ensinamos aqui sobre aulas de casais. Nós temos aqui a maratona conjugal, né? Não tivemos esse mês, mas mês que vem vamos ter de novo, né? O café com os casais, vamos ter aqui, é muito bom. É legal, é bacana. Mas temos que tomar muito cuidado porque a linha ela é muito fina entre a igreja ser apostólica e se tornar apostílica, achando 10 passos para um bom casamento. Pastor Celso, até hoje lembra os 10 passos para ter um casamento? O pastor que tem 40 e poucos anos de casados? O pai e a mãe completaram também 40, não foi? Quais são os 10 passos para chegar aos 40 anos de casado? Tem! Irmão Eloir, né? Irmão Catarina. Não tem, queridos, não tem. Né? É claro que existem algumas referências que podemos ensinar. Quer ser um bom marido? Viva no Espírito, porque a obra da carne é ira. A obra da carne manifesta na ira. Mas qual que é o primeiro fruto do Espírito? Amor. Então você só vai ser um bom marido se você andar no Espírito, amém? Mas vamos deixar para falar sobre o Espírito no decorrer da sequência. Você já entendeu o que é a lei e o que é a graça. Vamos falar um pouquinho, querido, sobre o pecado? Vamos falar um pouquinho? Pecando pela graça. Vem uma pergunta, pastor, agora é favor imerecido, então quer dizer que agora eu posso pecar? O apóstolo Paulo dá a resposta para a gente. Romanos 6 fala assim, ó: que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que a graça abunde? Né? Tipo assim, então agora eu reconheço a graça. A graça é favor imerecido. Então a graça se manifesta no pecador quando eu não mereço. Então quer dizer que agora eu vou permanecer no pecado para que a graça venha a ser grande sobre mim? Aí o apóstolo Paulo dá a resposta para você. Na sua Bíblia, pode confirmar. Ele mesmo diz, de modo nenhum.
Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Nós trocamos uma natureza, nós nascemos de novo, amém, queridos? Então eu não vou permanecer, eu não vou ter gosto de ficar no pecado. Então, quando nós começamos a pregar sobre a graça 2 anos atrás, muitas pessoas ficaram com medo, muitas pessoas ficaram assim, meu Deus, agora todo mundo vai sair pecando. Mas quanto mais o conhecimento da graça eu tenho, mais medo de pecar eu tenho. Porque quando a lei está sobre a minha vida, a lei diz que se você for pego fazendo alguma coisa, a graça não te libera nada. Quando eu estava no Sermão da Montanha, isso está na sua Bíblia, em Mateus 5, os escribas, os fariseus, os mestres da lei estavam perguntando, questionando Jesus a respeito dos mandamentos. E eles começaram, Jesus fala, o que diz a lei a respeito do adultério? Aí Jesus ele começa a dizer, não, a lei diz que se alguém for pego em adultério, mas pela graça, aquele que conhece a mim, Jesus fala assim, aquele que simplesmente olhar a uma mulher com intenções impuras, já adulterou. Isso é a graça. Você acha que é fácil? Não é não. Só que Jesus ficou 3 anos e meio vivendo debaixo da lei? Sim, ele cumpriu as leis, mas ele mostrou que como é bom andar pela graça. Você vê algum momento dos 4 evangelhos Jesus dizendo, eu sofro para não olhar para uma mulher? Você viu Jesus sofrendo para cumprir a lei? Ele dizendo, nós estamos sofrendo para poder cumprir e morrer naquela cruz, eu estou sofrendo demais. Você viu Jesus falando que ele estava sofrendo? Nem quando ele estava 40 dias e 40 noites, em jejum, ele falou, que estava sofrendo. Então, queridos, aqui é uma maneira de você perder esse medo. Romanos 6, 14 diz assim, porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da... Está escrito isso aí na sua Bíblia? Por que nunca ninguém leu isso para você? O medo, que alguém começa a pecar. Não peca. Porque quando, queridos, eu vivo debaixo de uma lei, debaixo do pecado, eu faço tudo obscuro, tudo escondido. Ninguém me pega, ninguém me vê. Quando eu vivo debaixo da graça, o pecado não tem domínio sobre mim. Você mente demais, mas vai parar de mentir. O pecado vai ser perdoado. Amém? Vai parar. Você tem o desejo no coração, vai pecar. Quando eu entendo a graça, queridos, a graça me expõe. A lei me esconde. A lei é só se você for pego. Quando você vive debaixo da graça, a graça anuncia em cima dos telhados ao sol do meio-dia. Alguém vai querer pecar nisso? A graça é assim, porque a graça ela se limpa, amém? Me sujei, o Espírito Santo ele vai providenciar que se limpe. Eu demoro me arrepender, o Espírito Santo ele vai expor, amém, queridos? Porque o pecado não tem domínio. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Queridos, quando fala sobre o salário do pecado é a morte, deixa eu perguntar aqui, quem pecou essa semana? Por que você não morreu? Por causa da graça, entendeu? O salário do pecado é a morte, amém? A morte, você vai pegar na Bíblia, a tradução para a palavra morte é separação. O pecado nos separa de Deus. O salário do pecado é a separação. A separação de quem? Entre eu e Deus. Entre eu e a bênção que Deus tinha preparado. Porque enquanto você não estiver moldado, um varão perfeito, uma mulher perfeita, Deus ele não vai te permitir. Porque a Bíblia diz que enquanto o herdeiro é criança ou é menor, nada difere ele do escravo, do servo. Você precisa crescer para herdar, amém? Mas você está crescendo, amém? Fica tranquilo, está crescendo. Quando a Bíblia diz a morte é a separação, como a irmã Emídia, ela se separou da família aqui. A morte, ela é eterna. O irmão que está sentado do seu lado, ele é eterno. Mas quando nós morremos, nós nos separamos das pessoas que aqui estamos. Mas o dom gratuito, está escrito isso na sua Bíblia? Mas você viu que a gente tem dificuldade de passar isso para os outros? A gente quer receber a graça de graça, mas a gente quer colocar o preço para o irmão que está do lado. Dizendo, irmão, tu tá fazendo isso, irmão. Eu estava brincando essa semana com a minha esposa, que tem irmão que faz parte do outro ministério, de acusação. Porque a Bíblia diz que Satã, Satanás, você conhece como diabo, capeta, chifrudo, é a palavra, no original é Satã, que quer dizer acusador, mas se você for mais a fundo, quer dizer advogado de acusação. Você tem ideia, queridos, que tem advogados que faz tanta coisa,
Advogados tão bons que manipulam o resultado, pegam uma pessoa inocente e colocam na cadeia. E pega um culpado, não vamos falar de política, né? Mas pega os caras que estão mais sujos que pau de galinheiro e colocam em liberdade, porque eles são advogados. Eles manipulam o quê? A lei. Eles manipulam a lei. Conseguiu entender? Lei. A lei é manipulada. Nós vivíamos debaixo da lei, amém? Hoje estamos debaixo do quê? Da graça. Você acha que esse advogado de acusação, ele vai na tua vida manipulando o quê? A lei. Hoje ele usa a lei para te condenar. Ele usa a lei, tá vendo? Você pecou. Como a Célia falou, eu estou mentindo demais. Eu fiz isso, a minha natureza. O diabo, ele te acusa, porque ele é advogado de acusação. Mas Jesus Cristo, ele é o meu advogado e também o meu libertador. Então, quando eu falo aqui, é dom gratuito, é de graça mesmo, amém? É gratuito. Romanos 3, se você puder abrir a sua Bíblia, Romanos 3, no versículo 20. Eu estou adiantando, queridos, eu estou correndo, porque eu preciso que você entenda o que é pecado. Você vai sair daqui, queridos, pecando direito, amém? Você vai pecar com louvor agora. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Você abriu a sua Bíblia? Está escrito, queridos, porque nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Ninguém vai poder se colocar diante de Deus dizendo assim, Deus, mas eu estava em todos os cultos. Deus, eu alimentei os pobres, eu fiz isso. Deus, eu parei de mentir. Deus, eu parei de adulterar, eu parei de prostituir. Porque isso é obras da lei, isso é obras próprias, amém, queridos? É justificação própria, ninguém pode se justificar. Isaías 64:10 diz que a nossa justiça para Deus é como trapo de imundície. Eu já ensinei o que é trapo de imundície, não vou falar de novo, é feio, é nojento, é feio. Então, para Deus, quando eu quero dizer eu sou muito bom, porque o pastor Celso falou, eu sou muito bom, eu sou um bom pastor, amém, queridos? Eu sou muito bom pastor, né, pastor? Né? Eu, quando eu recebo, louvado seja Deus pelos elogios, amém, queridos? Eu gosto de receber. Alguém que fala que não gosta de receber elogio está mentindo, eu gosto de receber elogio, eu não gosto de receber crítica, mas os elogios são bons, mas a gente tem que tomar muito cuidado para não se achar que a obra é minha, não achar, mas agora eu sou muito bom, não. Aqui diz, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Porque pela lei vem o quê? Como é que você sabe que mentir é pecado? Como a Célia falou. Como é que você sabe que roubar é pecado? Como é que você sabe disso? Porque alguém te falou que está escrito na lei. Amém, queridos? Está escrito lá. Existe país que você pode andar sem capacete. É pecado andar sem capacete? Lá? Não. Tem gente que nem desconhece, tem gente que nem sabe o que é capacete. Porque não está na lei, eles estão preocupados em usar capacete ou deixar de usar capacete? Não. Por quê? Porque não existe lei. Se não existe lei, não há conhecimento do erro. Tem gente que anda, tem país aí que não existe limite de velocidade. Não existe multa por excesso de velocidade. Então eles não estão preocupados em andar 60, 100, eles não estão preocupados. Então eles vão andar devagar de medo de sofrer um acidente, não de medo da multa. Ele anda pelo cuidado, não pela multa. Então vem o conhecimento. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos. O que eu preciso ter, queridos, para ter a justiça de Deus? E o jejum, e subir no monte, e as 7 semanas, o óleo de Israel, a cruz de Cristo, e a água ungida, o sabão em pó, a vassoura, o tijolo. Não, aqui isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Quem crê em Cristo aqui? Se manifestou a justiça em você. Pronto, ponto final. Amém, queridos? Você creu, porque não há diferença. Está escrito isso na sua Bíblia, queridos. Isso aqui não é um projeto CFA, está na sua Bíblia. Está escrito em Romanos 3. No versículo 23 diz assim, porque todos pecaram e destituídos estão do quê? Da glória de Deus. A glória é o poder, é a bondade de Deus. Então todos pecaram. Quem aqui pecou essa semana? Então, queridos, você pecou. E o que você veio orar hoje aqui? Entendeu? Todos pecaram e todos estão destituídos. O grande problema, queridos, é quando um pecador fala do outro. E é isso que acontece na nossa caminhada cristã. O apóstolo Paulo, com esses irmãos, era isso que ele estava direcionando, amém?
Como é que eu vou amar um ao outro se eu quero trazer para o outro a lei, a condenação da lei? Eu não posso lembrar todo dia, Rafael, não pecarás, não matarás, não adulterarás, não... Queridos, a consciência do pecado me faz pecar. Queridos, vamos entender o pecado. Você está preparado para entender o pecado? Eu não tenho como pegar aqui, ó, esse aqui é o pecado. Eu não tenho como pegar aqui e dizer, ó, esse aqui é um pecado. Então, queridos, ó, o pecado aqui, porque muitos não entendem desse tipo de pecado. Ele não vai, mas como que é o pecado? O pecado, eu não tenho como pegar, queridos, uma característica. Mas eu gosto muito de fazer as minhas pregações. Então, queridos, eu queria comparar com você o pecado para você entender, amém? Você quer voltar para casa entendendo? Quando você pecar, você fala, pequei. Então, o pecado eu preciso entender que ele tem uma origem, eu tenho o dano que ele causa na minha vida, porque por mais que eu peque pela graça, a graça me arremete para o céu, para a vida eterna. Mas eu sofro dano. Então, eu vou pecar pela graça? Vou. Eu vou ser justificado diante de Deus? Com certeza vai, se você se arrepender e você crer que Cristo venceu por aquele teu pecado também. Porque afinal, ele morreu há 2000 anos atrás, você não tinha nascido. Os pecados que você está cometendo hoje, ele já levou na cruz há 2000 anos atrás, amém? Os pecados que você cometeu, o que você está cometendo, o que você ainda vai cometer. Você tem que crer nisso, amém? Mas ele tem uma origem, é isso que eu quero falar com você. Ele tem um dano que causa na sua vida e ele tem uma consequência. Eu posso pular aqui. Amém, queridos? Eu posso pular daqui de cima. Eu posso pular de várias alturas. Mas quanto maior a altura que eu pular, maior vai ser o dano e consequência. Amém? Então o pecado é como isso. Se eu pular, eu posso. Mas eu vou correr um risco. Amém? Mas para me poder, queridos, ilustrar com você e para que todos venham entender o que é um pecado, eu preciso usar uma referência e uma parábola aqui, eu vou falar por parábola. Para que você venha entender o que é pecado, alguém sabe o que é uma flatulência? Quem sabe o que é flatulência? Ninguém sabe o que é flatulência? Vocês não sabem. Alguém sabe o que é pum? Quem aqui sabe o que é pum? Quem sabe o que é peido, então? Vamos ser sinceros, quem aqui deu um pum essa semana? Vai jogar pedra em outro. Atire a primeira pedra quem não deu um pum dentro da igreja. Né? Não é assim? Eu sei que parece ser algo bem extrovertido, até meio assim, pastor, mas você vai entender. Porque o pecado não é sujo? O pecado não é sujo? Né? O pum de vez em quando suja também. É fedido. Então eu preciso que você venha entender, queridos. Eu vou assimilar uma coisa com outra. Olha só, imagine que ali o pecado, ele é o pum, amém? Todos soltam um pum, verdade ou não é? Sim. O grande problema é que aquele que não solta um pum fedido, ele está do lado daquele que comeu alguma coisa diferente, que teve uma origem errada. Aí quando ele está do lado do irmão lá e aí ele faz assim, você tá podre, né? É um condenando o outro. A diferença é que ele fez no silêncio e não teve consequência, não teve dano. O outro apareceu. Mas nós, nessa caminhada cristã, nós temos que entender isso. Existem irmãos que pecam em seu quarto em secreto. Irmãos que pecam no trânsito. Irmãos que pecam, né, sem saber que ainda estão pecando, né? Meu Deus do céu. Mas eles estão pecando. O grande problema é que quando nós, como irmãos, começamos, né, a acusar o irmão, quando ele comete um pecado e todo mundo descobre. Mas não tem diferença nenhuma entre aquele que aparece daquele que não aparece. Não tem. Como, né, eu vou usar o testemunho do pastor Celso, né, como, graças a Deus, o pastor Celso hoje há muitos anos está liberto, mas não tem como anunciar para a família que o pastor não perdeu casa na jogatina. É pecado, né, queridos? Jogar valendo dinheiro. Ele estava num jogo lá. Ele apostou as casas. Perdeu o carro, né? O pastor já perdeu o carro, tudo. Ele perdeu uma casa. É pecado, ele pecou. Ele apostou, colocou em risco a sua família. Então, aí quando ele chegou em casa e teve que contar para a sua família, né, para a esposa, todo mundo ficou sabendo. Ficou ou não ficou? Não tem como esconder. Todo mundo descobriu. Mas existe muitos que pecam
Escondido. A raiva, a ira, o pensamento mal. Como Jesus falou, não somente aquele que se deita, né, com outra mulher sendo casado comete adultério. Aquele que simplesmente olha para uma mulher com segunda intenção já comete adultério. E esse é o fator que eu queria que você comparasse rapidamente. Eu preciso terminar, mas que você entendesse isso. O pecado é como pum. É um condenando o outro, mas todos fazem. Mas existe uma origem, e é onde nós queremos tratar e te ajudar a vencer. Qual que é a origem, queridos, do pum fedido? Repolho, o feijão preto, o ovo cozido. Não existe uma origem? São gases, né, queridos? São consequências, né, de uma comida que foi comida errada. Ou que tinha ali na sua composição algo que ia fazer mal para o seu estômago. O pecado em si, o pum em si, é só um termo final. Muitas vezes as pessoas se condenam pelo pecado. Porque lá atrás, aí vem uma consciência, a dor na consciência, o arrependimento, porque colocou dinheiro, como o pastor Celso, né, perdeu casa, carro, bens, né, colocou em risco a família várias vezes. Quer dizer, então existe lá na frente, é onde cheira mal. Mas é porque lá atrás começou comendo um feijão, comendo uma feijoada, comendo repolho, comeu errado. Então, na verdade, queridos, a graça, ela vai limpar de todo pum. A graça me perdoa de todo cheiro ruim sobre a minha vida. Mas por ele limpar, vamos dizer, é constrangedor você viver do lado de uma pessoa que solta pum toda hora, não é verdade? Eu estou cuidando de uma igreja, alguns irmãos que andam comigo sabem do que eu estou falando. Eu estou cuidando de uma igreja que está correndo o risco de acabar porque o pastor solta pum no meio dos outros. Estou falando a verdade. O pastor, coitado, o pastor tem liberdade de peidar no meio dos outros. Os irmãos não têm liberdade de receber o peido do pastor, né? Mas, queridos, eu estou falando a verdade agora. E os irmãos estão escandalizados. Por quê? Porque na cabeça deles, poxa, o pastor tem liberdade. Então, é desagradável ficar perto de alguém que está soltando pum, né? Quando é só barulho, é só trovão, o problema é quando vem a chuva junto, quando vem um mau cheiro. E às vezes vem um mau cheiro na família. O pecado, ele acaba trazendo a família inteira. E o âmbito, a casa, cheira mal. A igreja cheira mal. A vida da pessoa, a vida profissional, o trabalho, cheira mal. Mas vamos condenar ele porque o peido dele fede o nosso? Não. Não. Amém, queridos? Nós temos que amá-lo, porque todos peidaram, amém? E todos estão destituídos de máscaras. Então precisamos dessa máscara chamada graça, amém? Vocês estão dando risada, né, queridos? Vocês amam. Mas você conseguiu ver a semelhança? A semelhança. Nós precisamos cuidar. Como é que eu pego um irmão que está lá com problema? O pastor Celso está com problema de peidar fedido. O que eu faço? Eu vou dar comida boa para ele. Eu vou trocar a sua alimentação, amém? Perfume. A Bíblia diz no livro de Coríntios que nós somos o bom perfume de Cristo, aonde nós passamos. Nós somos o bom perfume. Queridos, eu preciso trocar. As pessoas se condenam por causa do pecado. Pessoas deixam de caminhar com a gente por causa do pecado. Porque ele diz, pastor, eu vou para a igreja, mas eu não consigo me controlar e acabo pecando. E os irmãos descobrem. E os irmãos são mais, condenam mais do que o mundo. Você pode ver que a pessoa não tem vergonha de voltar para o bar, para a zona, não tem medo de voltar, sei lá para onde é que volta, para a jogatina. Se o pastor fosse voltar hoje jogar, não iam receber o pastor? Vem cá, pô, que legal. Queridos, o mundo recebe de braço aberto, mas os irmãos debaixo da igreja, eles olham assim, faz bem assim. Não é assim que funciona? Mas não pode funcionar, não pode, porque todos pecaram. A diferença é que o meu pecado... Você acha que eu peco, queridos? Eu peco. Mas não é porque você não sabe do meu pecado, ou até você sabe, você fica sabendo, mas não quer dizer que eu sou melhor do que você. Eu não vim aqui apontar o dedo para mim, eu vim apontar o dedo para Cristo, amém? Nós temos que ter essa consciência, amém? Eu preciso terminar. Então, queridos, a origem é a comida que eu estou comendo. É a origem de um adultério, a origem da prostituição, a consequência, né? Do pecado, lá o adultério, a prostituição, não é ali a causa. A origem
É a pornografia no celular, é o WhatsApp que recebe mensagem, é o tempo que você passa sozinho no seu quarto, quando você vai no banheiro. O pecado em si, ele é só o finalmente. É algo que você vem... Você acha que aquela mensagenzinha que você recebe no Facebook não é nada. Você atende jovens no encontro com Deus, aí todo lá o problema. Ah, pastor, é que eu mandei nudes. Aí eu recebi nudes. Eu tive dificuldade para entender o que era no começo, o que era o tal do nudes. Depois eu entendi o que era. Queridos, não é da nossa época isso. Mas ele tem uma origem. Tudo tem uma origem. Quando eu estou falando para você, o Espírito Santo está trazendo para você a origem da luta que você está sofrendo. A pessoa, quando ela tem o pecado de ira, ela briga, ela tem assim um instinto de rebeldia, de brigar, você vai ver a origem é porque ela escuta lá o pai ou a mãe dizendo, nós não leva o desaforo para casa. Nossa família é assim, nós resolve tudo assim, eu não engulo o sapo. Ela está comendo errado. Aí quando ela vai peidar, ela peida fedido. Você conseguiu entender? Porque ela está comendo comida errada. Ele tem o dano, queridos. Não pensa que eu ver pornografia, eu receber isso ou aquilo ou outro, não vai trazer dano no meu casamento. Vai trazer, porque eu vou trazer comparação àquela mulher paga pelo capeta lá com a esposa ou com o marido. Eu vou ver a mensagem no celular e vou assimilar com a meu namorado, a noiva, assim por diante. Existe danos que vai trazer na sua vida, o complexo de inferioridade, vai trazer problema na vida financeira. Existe o dano que você está passando por causa de algo que você comeu errado e você tem pecado. Mas não se engana não, existe ainda o pior, que é a consequência, que é a separação, que é a vida financeira destruída, que é assim, você se vê no espelho como o pior dos homens, a pior das mulheres. E outras, muitos se matam, muitos olham para a sua vida e dizem, não tem mais jeito. Mas na verdade, quando uma pessoa diz, não tem mais jeito, na verdade, tudo começou porque ele comeu errado. E você vem ouvir a palavra da graça, queridos, aos domingos, na célula, simplesmente para comer certo. Coma a palavra de Deus, se alimente certo. Não condene o irmão que está do lado e não aceite ser condenado. Quando eu falo não aceite, não é para você brigar com o irmão. Não receba a palavra de condenação, porque todos pecaram. Amém, queridos? Todos pecaram. Você sai de manhã cedo como um pecador, sim, mas não meditando no pecado. Quanto mais eu medito no pecado, mais eu peco. Eu já fiz aqui várias vezes o teste, queridos. Não pense em batata frita. Quem pensou em batata frita aqui? Você pecou. Não é verdade? Né? Tem um outro teste que eu fiz, queridos. É aquela pontinha que tem no seu dente, que a língua sempre machuca, sabe aquele dentinho torto que você tem? O que está acontecendo agora com a sua língua? A sua língua está lá nele agora. A sua língua estava quietinha. Você nem lembrava durante o culto que você tinha língua. Só porque eu falei onde é que foi a tua língua? Lá no dente. É exatamente assim o pecado. Você não lembra, mas aí se eu levantar de manhã cedo, não posso prostituir, não posso prostituir, não posso prostituir, não posso prostituir, não posso, ou olha lá em casa. Você pensou. Você não está deixando a sua velha natureza morrer, amém, queridos? Quanto mais eu medito, quanto mais eu quero vencer o pecado, mais o pecado tem domínio sobre eu. Eu não medito no pecado, eu não acordo de manhã cedo lembrando dos 10 mandamentos, das 613 leis, eu não penso nas leis, eu penso em Cristo, amém? Eu como certo, eu me alimento certo, eu me envolvo das coisas certas. Você assiste novela? Pode assistir novela. Toquei no assunto errado, na hora errada? Fiquei sozinho, Jesus voltou. Aqui, ó, novela. Você está comendo. 95% das mulheres que assistem novela são ciumentas. Se você assiste novela e você não é ciumenta, você se encaixa em 5%, mas as mulheres têm. Por quê? Porque estão se alimentando daquilo. Ah, meu marido chegou tarde. Na novela diz lá que se o marido chegou tarde, foi onde? Foi pro bar, foi beber, foi se prostituir, foi jogar, foi fazer um monte de coisa. Automaticamente a sua mente comprou. Pronto, o Sebastião está pecando também. O Tião está pecando. Por quê? Porque está comendo errado. Estou falando só de novela, estou falando de qualquer coisa, queridos. O WhatsApp é uma comida estragada muito. Saiba que você está recebendo por ela. Amém? Eu creio que o Espírito Santo falou no seu coração. Eu creio que você sabe de onde você vai se alimentar. Na célula, a célula é... Eu sei que parece ser uma maneira assim meio estranha de falar. Bom, mas que é mais estranho do que pregar sobre peido na igreja, né, queridos? Mas nós somos ovelhas, amém? Quando eu vou na célula, eu chego até o coxo.
O coxo é onde coloca-se comida para as ovelhas e eu me alimento da comida que o pastor está colocando. Eu não fico na cerca olhando pelo que está fora. Porque quando você vai no zoológico, os animalzinhos ficam tudo na cerca. E ainda tem uma placa, não alimente os animais. Por quê? Porque eles dão comida errada para os animais. O que acontece com os animais? Morrem e ficam doentes. E você está dentro de um rebanho do bom pastor. Mas você está virando a cerca, olhando e cobiçando o que está fora da cerca. E você esquece de vir comer. E aquele que come salgadinho, bala, pirulito, dado pelas crianças, lá os animais do zoológico, quando eles vão comer a comida lá que eles vão colocar, batata, sei lá o que eles colocam lá, eles não têm fome, eles não querem comer e ficam doentes. Coma certo, vá na célula, né? Vá no culto jovens, venha no domingo aqui se alimentar da comida certa. Amém, queridos? Eu sei que parece ser uma maneira bem extrovertida, às vezes até impactante, mas você entendeu que todos pecaram. Cuide das consequências. Não tem pecado. Deus, ele é tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, que ele permite eu semear qualquer coisa. Mas ele é melhor ainda que permite eu colher aquilo que eu semeei. Então semeie coisa certa, semeie que a sua origem, a tudo que chegar na sua vida, venha a ser coisas boas. Faça amizades boas, que o irmão que está aí do teu lado seja seu amigo, seu companheiro, que não seja só o pastor a mandar mensagem de bom dia, que não veja só o pastor mandar mensagem dizendo, você é especial, você é filho, você é filha, você é príncipe. Manda mensagem para o irmão, salva lá no histórico do WhatsApp da igreja, lá o número dos irmãos, manda mensagem um para o outro, que nós venhamos não ter uma panelinha fechada, mas que venhamos ser de ombro amigo para cada irmão. Não venhamos ser daqueles que condenam o irmão só porque o peido dele fede mais do que o nosso. Isso é feio, porque aqui somos pecadores, juntando forças para se manter pecadores salvos para herdar um reino. Nós não estamos aqui para condenar ninguém.